Capítulo 14. Pai e filho. Nas terras de Apolo, a vida continuava no ramerrão de sempre. Os feitores mantinham os servos sob constante pressão, e o trabalho havia dobrado. Seus lombos denunciavam o quanto o serviço estava sendo estendido. O horário determinado, de sol a sol, começava quando o astro-rei despontava no horizonte e terminava quando surgia a estrela mais próxima do planeta. O casarão continuava movimentado. Servas de todas as idades moviam-se sob a regência de uma negra impetuosa e malvada, que não permitia que nenhuma das mulheres descansasse durante as horas de labor. Algumas cativas retiravam do moinho de água o fubá, base da alimentação de toda a criadagem. Outras postavam-se em torno de um grande pilão, socando os cereais a 8 mãos, ao som de cantorias que lhes eram peculiares. Os socadores eram feitos de cerne de madeira de lei, polidos por escravos hábeis nessa arte. As mulheres musculosas, ao suspenderem as mãos de pilão, deixavam que as bases se tocassem, produzindo um som estridente, como se fosse um intervalo da música, que logo continuava. Faziam do trabalho imposto uma festa. O suor derramava-se em profusão, testemunhando-lhes o sacrifício. Pedro Bernardoni estava desesperado com a mudança de Francisco, filho que esperava ver como seu substituto no grande comércio. O rapaz surgiu diante do pai, cumprimentando-o amavelmente, e logo foi conversar com alguns trabalhadores. Pedro, interessado, procurou escutar sorrateiramente a conversa, para tirar conclusões sobre as ideias do filho. Ouviu o diálogo travado com um dos feitores. Olá, Gustavo. Senhor Francisco, como vai? E o homem prosseguiu, sem lhe dar tempo para responder. O senhor deve estar bem. É jovem, rico, bonito e cortejado por mulheres lindas. O senhor é feliz. Quem dera eu fosse assim. Suspirou o rude servidor. Francisco, com os olhos fixos nos do feitor, dominando-o, percebeu de imediato sua natureza inferior. Todavia, isso não importava. Queria adquirir experiências e elevar o nível de compreensão daquele ser humano, mostrando-lhe que a verdadeira vida estava em outra frequência. Mesmo que ele não entendesse naquele momento, Francisco ficaria com a consciência tranquila por ter cumprido seu dever. A energia que se desprendia do coração de Francisco transformou um pouco o capataz, deixando-o à vontade. Este, imediatamente, entregou-se ao rapaz com toda a confiança. Pensava o servidor. Ninguém nunca me falou com tanta segurança. Jamais presenciei tanta atenção como a que o jovem senhor está me dando hoje. Deve ser por isso que o patrão o está achando estranho. E balbuciou, baixinho. Se todo mundo fosse assim, que beleza! A gente até esqueceria os sofrimentos da terra. Então, começou a contar ao filho de Pedro Bernardoni. Olha, senhor Francisco. Apontou para uma grande cabaça. O senhor sabe o que tem ali dentro. Esperou um pouco, para que o rapaz respondesse. Francisco retrucou com delicadeza. Certamente é água, Gustavo. A natureza é tão sábia que, além de nos doar água pura para sustentar a vida do corpo, ainda faz a vasilha com as condições necessárias para conservar essa mesma água fresca e saudável. É nessas pequenas coisas, meu amigo, que encontramos Deus. E sorriu com prazer. O feitor também sorriu, pois sua alegria era contemplar a inocência do jovem diante de tanta maldade. Gustavo falou, meio rouco. Será que tem alguém nos ouvindo? O filho de Maria Picalini balançou a cabeça, afirmando. Tem, Gustavo. Gustavo mostrou logo os dentes grandes e amarelados. É o senhor, não? Francisco respondeu. É o senhor, sim. O senhor do céu, Gustavo. Deus, que tudo vê e tudo escuta, mas não castiga ninguém e ama todos com o mesmo ardor. Então vou contar ao senhor um caso. Procurou sentar-se sobre um fardo de peles e tornou a apontar para a cabaça. Olha, patrãozinho. Aquela cabaça antes servia para guardar água, mas seu destino mudou. Hoje está cheia de óleo, que deverei derramar, na minha saída, sobre todos esses fardos até os que estão ao lado da porta, sem deixar vestígios. Tarde da noite, atearei fogo, porque não aguento mais o seu pai. Já pela terceira vez ele cospe na minha cara, diante dos servos. Exige respeito, mas não respeita ninguém. O que posso fazer é descontar tudo isso nos cativos, como faço, movido por todo o meu ódio. Mas tudo tem limite, e agora quero desforrar-me nele mesmo. Não sei por que estou contando isso ao senhor, pois esta casa também lhe pertence. Porém, vejo em ti um homem diferente daquela fera. Desculpe-me, mas seu pai é um animal. Pedro Bernardoni, que estava atrás de alguns sacos de fibra, mordia os lábios,
e seu coração acelerava de ódio pelo feitor. Teve ímpetos de saltar sobre o homem e enforcá-lo. Entretanto, achou conveniente ouvir mais, principalmente o que seu filho diria. Qual seria a resposta de Francisco? E apertou as mãos nervosamente para não gritar. Francisco falou com propriedade. Gustavo, não deves prejudicar o teu senhor da maneira que pretendes. É certo que está sendo lesado nos valores que a vida te confiou, sem que a oportunidade de melhores dias possa bater imediatamente à tua porta. Não obstante, a própria vida demora, mas nunca se esquece dos filhos de Deus, e tu fazes parte desse grande rebanho. Se já chegaste até aqui carregando esse fardo pesado, caminha mais um pouco, porque, na verdade, a tolerância que exercitares agora, mais adiante te abrirá muitas portas, pelas quais poderás passar com mais facilidade, sentindo a vida e vivendo em Deus. O ódio que parece querer pousar em teu coração escurecerá os teus dias, dificultando que encontres os caminhos da luz. Faze com que a tua cabeça volte ao trabalho de servir como instrumento para matar a sede. Nunca mais permitas que ela se transforme em veículo de intenções iníquas. Nunca queiras, Gustavo, perverter as coisas somente porque os teus dias estão longos e negros. Sou filho de Pedro Bernardoni, bem sabes, não porque mereça esse conforto ou essa posição social que ora desfruto, mas pela misericórdia de Deus, meu e teu pai igualmente. De uma hora para outra, poderemos trocar de posição na vida. E quem sabe não irei precisar de ti nas maiores dores, nas mais cruciantes provações. Os bens materiais, Gustavo, são transitórios. Não têm morada certa. Quando sua permanência começa a fazer mal ao zelador, são retirados por forças invisíveis e passam a outras mãos, com outro destino. Nosso verdadeiro empenho deve ser a conquista dos tesouros eternos, que andam conosco onde quer que estejamos. Gustavo nunca tinha ouvido alguém falar tão bonito. Estava irado. Onde Francisco aprenderá coisas como aquelas? Além das palavras, Francisco envolvera Gustavo no magnetismo de amor, interesse e bondade. O servidor não suportara aquele ambiente, ao qual jamais fora exposto, e seus olhos estavam marejados de lágrimas. O filho de Pedro Bernardoni também estava com os olhos umedecidos e prosseguiu, argumentando. Vê como a maldade não reside em teu coração. Estás querendo apenas defender-te dos ataques do teu senhor e desejando dias melhores. No entanto, não sabes por onde começar, nessa perturbação, surgem meios errados. Se começares a revidar os aguilhões da prepotência, perderás, porque o ódio gera ódio e transforma-se em inimizade. Quando o transformamos em amor, Deus nos premia com a paz. Não deve importar-te como o Senhor Bernardoni adquiriu tudo o que aqui se encontra. O que deve importar-te, sim, é cumprir o teu dever onde o céu te chama. Destruir não deve ser atitude de homens cujo senso é iluminado pela fé. Ninguém sofre eternamente. As sombras continuarão enquanto não aparecer o sol da compreensão. Se, por acaso, persistires na maldade, permanecerás amarrado às vigas da cegueira e enxergarás somente a ti mesmo, esquecendo-te dos outros. O egoísmo te prende de mãos dadas às irreverências. Pedro Bernardoni, escondido, encontrava-se abatido, sem saber o que fazer. O filho o estava defendendo, e isso o agradava. O que não achava correto era Francisco usar educação e ternura para com aquele que considerava o lixo da criação humana, servo, e nada mais. Depois acertarei com esse cão. Darei a ele o que merece. Saiu mansamente, sem que ninguém o visse, mas envenenado pelas palavras de Gustavo, o enfardador. Francisco fez uma breve pausa e esperou que Gustavo dissesse algo sobre o que sentia e sobre a maneira como encarava a vida. O servidor, de cabeça baixa e envergonhado diante de tanta beleza, deixou que o coração usasse a boca para ser ouvido. Já bastante calmo, mostrando mudança de atitude, falou. Nunca pensei que, na família do Carrasco, pudesse nascer uma alma tão pura como a do Senhor. Sinto que deve estar sofrendo com esse modo de viver. Preciso de alguém que me ajude. Não sei mais o que pensar sobre mim. Estou reduzido, doente e maltratado como um animal. Quero encontrar no Senhor um arrimo. Quero ter fé em alguma coisa. Quero ter esperança, menino Francisco. E desatou em prantos. Francisco deixou que ele chorasse. Depois, Gustavo olhou para um rolo de madeira que o ajudava a apertar os fardos de peles e apanhou-o. Francisco, percebendo o que ele iria fazer, interveio com brandura. Não faças isso, Gustavo. Queres demonstrar o teu arrependimento destruindo. Quebrar essa cabaça é mostrar que a vingança ainda ronda o teu coração. Por que quebrá-la? Ela somente te serviu,
protegendo a água das impurezas para saciar tua sede, e sempre foi uma amiga fiel. Mesmo o óleo que ela agora contém poderá ser útil em alguma candeia. E, se perdeu a função de guardar água pura, servirá a uma dona de casa como depósito para o combustível que clareia a noite. O ódio e a vingança, na vasilha do coração, são como essa cabaça, que era destinada à água, mas recebeu óleo. Somente depois de muito tempo poderá voltar a conduzir água potável, porque o óleo se entranha nas fibras mais íntimas de tudo o que toca. No entanto, se persistirmos no bem, tudo alcançaremos na paz de Deus e de Cristo. Sê corajoso, porém, no tocante ao bem que podes fazer. Procura ser homem, não apenas pela masculinidade que a vida te emprestou, mas para converter a tristeza em alegria, a guerra em paz e o ódio em amor. Procura demonstrar tua força por todos os meios. No entanto, nunca te esqueças de dominar os próprios impulsos de vingança, inveja e descrença. Gustavo não encontrava palavras para falar diante daquele que era todo amor. Pensava em sua mulher e em seus filhos. Isso o fez lembrar que, mesmo junto daqueles de quem tanto gostava, nunca se sentirá amado como naquela hora por aquele rapaz, filho de um tigre feroz. O feitor escorregou do grande fardo de peles, ajoelhado, chorou como criança. Aquelas palavras haviam tocado seus sentimentos. Não disse mais nada. Pegou as mãos de Francisco e amparou o rosto molhado com elas. O filho de Pio achou conveniente não dizer mais nada. Enquanto Gustavo meditava sobre a força do arrependimento, Francisco pensou por alguns instantes. Mais uma prova, meu Deus, de que me deste a certeza de que criatura alguma é má. Quando lhe ofertamos amor, a fera se transforma em ser humano, e este se assemelha ao anjo. O que falta a quase toda a humanidade é compreender as necessidades de afeto uns dos outros, sem permitir que o egoísmo faça parte disso. Quanto custa um pouco de amor àqueles que nos rodeiam? Qual o preço de alguns instantes de atenção que poderemos oferecer ao próximo? A verdadeira amizade, que começa nesses pequenos momentos de entendimento, só precisa que alguém tenha a coragem necessária para valorizá-la e fazer expandir esse tesouro que herdamos pela misericórdia do Cristo. Nesse instante, Gustavo, que já estava sentado sobre os calcanhares, olhou com admiração para o jovem e também pensou: como pode existir uma pessoa nobre, tão distinta e rica, que se preocupa com os pobres? Como pode um anjo de Deus querer viver no inferno com demônios e desejar ajudá-los? Não posso entender. Devem ser os fins dos tempos anunciados por tantos profetas. Nunca me interessei por religião, mas, se o menino Francisco criasse uma, eu acreditaria em Deus e em tudo o que ele dissesse, pois não lhe falta esperança no que fala. Um Deus como o que ele prega é um Deus bom. A mão de Francisco percorreu toda a cabeça de Gustavo, como a de uma mãe que acaricia o filho com o mais puro afeto. Notava-se uma força poderosa fluindo dos dedos do rapaz e penetrando todo o organismo do servidor. Essa força detinha-se aqui e ali, desobstruindo obstáculos, avivando o sistema nervoso e enroscando-se nos vasos linfáticos como minúsculas reservas de vitalidade para as horas de maiores provações. Internamente, sem que o raciocínio tomasse parte, a alma, dentro de sua própria inconsciência, saberia utilizar aquelas forças, ali colocadas com o propósito de servir. O pensamento de Francisco, mestre por excelência, sabia doar amor e imprimir o toque das bênçãos da natureza para o engrandecimento da própria vida. Gustavo receberá um prêmio segundo a lei da justiça, na sequência de sua maturidade espiritual. E Deus não se esquece de seus filhos. Jesus Cristo trabalhava por intermédio de seus mais chegados discípulos. Era Francisco de Assis na mais alta expressão do que fora e do muito mais que continuaria a ser. Francisco bateu delicadamente no ombro do servidor e disse, alegremente: vai para casa, Gustavo. É hora de te juntares aos teus. Depois, conversarei com papai a teu respeito. Quero que saibas que Deus não despreza criatura alguma, em qualquer circunstância, mesmo nas mais difíceis. Que Jesus te acompanhe. Gustavo saiu inundado de paz e esperança, degustando o alimento espiritual oferecido pelo jovem senhor. Francisco ganhará, anos antes, um evangelho. Afetuara-se tanto a ele que não se separava do livro nem para dormir. Era seu companheiro de todas as horas. Folheava-o sempre que tinha oportunidade e consultava-o em todas as suas dificuldades. A intuição então se manifestava como por encanto, e ele interpretava os textos como se estivesse na época em que haviam sido ditos. E, na verdade, estivera, pois ajudara a escrevê-los como João Evangelista, dando os últimos retoques à maior obra de todos os tempos.
Maria Piccolini e Jarla, juntamente com Fole, haviam saído para um curto passeio. Pedro Bernardoni descansava, pois era uma tarde de domingo. Francisco entrou na mansão, pensativo. Cumprimentou o pai, disfarçando a tristeza. Boa tarde, papai. Como vai o senhor? Vou bem, filho. Quero muito falar contigo e não posso esperar mais. Estou aqui há horas à tua espera. Desculpa-me, papai. Eu não sabia. Olha, Francisco, não estou compreendendo o modo como estás te conduzindo. Tua mudança me causa estranheza. Parece que já não te interessas pelo comércio como antes. Viajas por muitos lugares sem que eu saiba o que estás fazendo. Isso me preocupa sobremodo. Conversas constantemente com os servos, deixando transparecer alegria e bondade. Passas horas a fio dialogando com capatazes, mulheres, por vezes, crianças, sem que eles respeitem tua posição de nobre. Tenho grande esperança em teu futuro e não posso descuidar dele, para que tua mente não seja deturpada por uma visão falsa da realidade. Preocupo-me com tua convivência com os servos e com certos tipos que se dizem filósofos, mas amam mais a preguiça do que o trabalho. Como teu pai, peço-te que te afastes desses tipos imundos. Eles vieram ao mundo, meu filho, para nos servir, como os bois, os cavalos e os cães. Se te compadeceres exageradamente do sofrimento desses homens, nivelar-te-ás a eles e acabarás sendo um deles. Francisco, de mãos cruzadas, girava os dedos silenciosamente e era todo ouvidos. Esperara por aquele momento havia muito mais tempo que Pedro Bernardoni. Sabia que seria um encontro decisivo entre pai e filho. Sua fisionomia mostrava traços de apreensão. Todavia, por dentro, comportava-se com invejável tranquilidade, pois sua consciência já lhe havia traçado o roteiro que deveria seguir, bem como as respostas que daria ao pai no momento oportuno. Pedro Bernardoni continuou. Quero também que saibas de uma coisa, com bastante urgência. Não podes dar a qualquer pessoa nada do que nos pertence sem a minha ordem. Ainda estou vivo, e é bom que apliques essa mesma linha de conduta, no futuro, aos teus filhos, se os tiveres. Uma herança desta monta é digna de ser preservada. Somos donos de um império porque sou vigilante, sei administrar, sei conduzir-me e não meço sacrifícios para acumular riquezas. Se o comerciante tiver piedade dos outros e amolecer demais o coração, o que possui desaparecerá em pouco tempo. A piedade, a caridade, o amor, a paciência, a tolerância e a fraternidade são contrários à barganha das coisas. Estão completamente fora das cogitações daqueles que trabalham com o comércio. Nossa cartilha tem de ser outra. Veja que o Cristo não vendeu nem comprou, porque isso estaria contra seus próprios ensinamentos. Tu não vais querer ser um Cristo, não é? De certo modo, tenho de admirar tua educação para comigo e para com tua mãe. Somente não suporto, e isso deve ficar bem claro, o teu tratamento para com Jarla, como se ela fosse alguém de nossa mais profunda intimidade. E, acima de tudo, ainda trouxeste uma serva das terras de Apolo para junto de nossa família. São essas as arestas que precisas aparar em tua conduta. Quero fazer de ti um nobre, e para isso tens muitas qualidades. Francisco ouvia tudo pacientemente. Saiba que ouvi toda a tua conversa com aquele miserável feitor. Gustavo pagará pela ousadia de desmoralizar-me diante de ti, de querer atear fogo às minhas mercadorias e de instigar os servos contra mim. Já dei ordens aos meus fiéis servidores para darem sumiço naquele cão. Isso servirá de exemplo, para que aprendam a respeitar o patrimônio alheio. O filho de Pedro Bernardoni quis levantar-se e protestar veementemente contra as ideias do pai. No entanto, o bom senso o manteve calado. O assunto acendeu uma fogueira no raciocínio de Francisco, que tinha argumentos suficientes para conversar com o pai. Mas o coração lhe dizia: espera mais um pouco, pois isso faz parte da disciplina e do próprio cristianismo. O mestre dos mestres foi condenado, cuspido e maltratado. Ofereceram-lhe uma coroa de espinhos e levarão-no para ser crucificado, sem que ele reclamasse, blasfemasse ou revidasse. Escuta o teu pai, pois ele tem o direito de querer conduzir-te pelos caminhos que considera melhores. Pedro começou a alterar a voz, dizendo: meu filho, é bom que aprendas a obedecer, sem que eu precise usar a violência, que aprendas o trabalho do modo como exigem as nossas condições, sem que eu tenha de impor-te esse dever. Que mudes tua conduta diante dos servos, sem que eu precise ensinar-te pela força. Pelo que vejo, estás faltando ao respeito às minhas ordens. Se isso continuar, não sei o que poderá ser do teu destino como filho de Pedro Bernardoni, o mais bem posicionado negociante de Assis,
se não de toda a península. O pai de Francisco caminhava de um lado para outro no grande salão, e, de vez em quando, olhava para o filho com o dedo em riste. Não era homem dotado de oratória, mas, no diálogo entre duas pessoas, sobretudo em assuntos de compra e venda, era mestre. Sabia influenciar as pessoas e submetê-las. Usou essas artimanhas naquela hora para moldar o filho aquilo que pretendia que ele fosse. Ignorava que Francisco estava moldado, do coração à inteligência, para outras coisas e que se moveria pelo mundo guiado pelas mãos do Cristo. Pedro jogou-se em um confortável triclínio e esperou a fala do filho. Seus nervos saltavam, como que eletrizados pela tensão. O coração mostrava-se alterado dentro do peito. Francisco, pressentindo o desespero do pai, argumentou com brandura. Papai, estou encontrando dificuldades para começar a responder-te. Não obstante, confio na providência divina. Deves saber que não sou mais criança. Sinto a liberdade gritar dentro de mim, impondo-me condições absolutamente claras. Há coisas que ainda não compreendo, porém, o prazer que me assoma valoriza as atitudes que deverei tomar. Cada ser humano, tu bem sabes, é um mundo à parte, regido por leis diferentes umas das outras, enraizadas na grande lei de Deus, que é o amor. Estou despertando cedo, talvez porque assim o queira Deus e por ser o fim da madrugada. Sei que encontrarei dificuldades sem conta, que arranjarei muitos inimigos gratuitamente e que serei desprezado pela própria família. Todavia, de uma coisa tenho certeza, mais do que de todas as outras, estou cumprindo um dever de consciência e sendo eu mesmo na jornada infinita da criação. Se for preciso dizer-te adeus para cumprir meu dever, eu o farei. Não porque queira esquecer-te, mas para cumprir o destino que me foi traçado pela divindade. Para mim, os laços de família são sagrados, entretanto, os laços com a verdade o são muito mais. Acho que o homem nobre, conforme conceituas a nobreza, nem sempre faz o que quer, mas a vontade daquele que está nos céus. Há muito eu queria falar-te a sós, como estamos agora. Não quero ter segredos. Neste momento, devem desaparecer o pai e o filho, para que sejamos dois homens, um diante do outro. A voz de Francisco tomou outra firmeza. Às vezes, ficava grave e macia, em outras, enérgica, mas sempre eivada de carinho. Pedro Bernardoni tinha ímpetos de levantar-se e responder ao filho com tapas no rosto. Era agitado. Naquele ambiente, estava furioso, como um tigre enjaulado pelo magnetismo do rapaz. Francisco olhava dentro dos olhos do pai com a autoridade que lhe era peculiar, como espírito de alta hierarquia. Mantinha Pedro sentado na banqueta, sem que ele soubesse, recursos da alma superior, que desencadeava processos educativos para espíritos que ainda careciam desses métodos. O rico comerciante sentia-se obrigado a ouvir o filho pelo tempo que este desejasse. E o jovem continuou. Papai, não quero impor-te condições de vida nem dar-te conselhos acerca da tua conduta. Mas também não posso aceitar tua interferência no modo pelo qual devo viver e conduzir-me. De agora em diante, sou livre. Regozijo-me por poder sê-lo. Adoro a liberdade. Se queres continuar teu comércio do modo como a razão te estimula, faze-o. Se não queres ouvir a voz dos sentimentos altruístas, faze o que te convier. Se queres viver na opulência enquanto teus empregados e servos agonizam, não vou opor-me a esses extremos que a usura e a vaidade sustentam. Perdoa-me, mas não posso calar-me. Falo para esclarecer-te sobre determinadas leis de Deus. Teus ouvidos estão tapados e teus olhos, vendados, enxergando apenas as tuas necessidades. Deus é Pai de todos, assim como tu és filho dele, os outros também o são. Não duvido de que os servos tenham vindo ao mundo com o compromisso de servir aos senhores, comer o pão com o suor do rosto e passar por duras provações, sem teto, sem abundância de comida, quase nus e vendidos como animais. Contudo, seus donos podem ter um pouco de humanidade para com eles, dando-lhes esperança, algumas folgas no trabalho e melhorando o tratamento que lhes dispensam. Coloquemo-nos em seu lugar e veremos o bem que nos fará um pouco de atenção e esperança. Neste mesmo momento, estás tendo a prova de que, pelo teu querer, avançarias contra mim, surrando-me sem piedade, por entenderes que necessito de educação. Segundo a tua análise, sou um filho ingrato, que desrespeita o pai que tudo faz por mim, inclusive amontoando bens sem conta e pretendendo transformar-me em um dos cavalheiros mais nobres, acrescentando mais um membro à burguesia da região. Deves lembrar-te, em primeiro lugar, de colocar-te no lugar de Gustavo, a quem deste ordem de eliminar, sem pensar nas consequências, porque ele já não suporta tuas maldades. Pretendes,
Com isso, tirar o pai de uma família, porque não tem sentimentos. Os meninos passarão fome, a mãe, desorientada, talvez enlouqueça, e os filhos seguirão rumos diferentes, entregues a todo tipo de infortúnio. Por quê? Por causa da tua prepotência, do teu orgulho ferido e da tua vingança. Se continuares assim, talvez eu não queira mais ser teu filho, porque essa é uma vergonha que devo esquecer. Sou, sim, filho de Deus, e quero herdar, mas de Jesus Cristo. Fui às terras de Apolo, porém, desta vez, com outros olhos. Senti o que aquele povo sente na própria carne. Não pretendo tirar a cruz das costas de ninguém, meu pai. Todavia, quero ajudá-los a carregá-la. E com muito prazer. Isso farei em nome de Deus. Francisco respirou profundamente, deu uma volta em torno do pai e argumentou, sem cansaço. Conversei longamente com o velho Basílio, tratador de cavalos, para com quem demonstraste a maior dureza de coração. Esta manhã, ele amanheceu morto na estrebaria, enrijecido talvez pela fome e pelo frio, e foi enterrado com menos respeito do que os próprios cavalos quando morrem. Tua tentativa de conduzir-me segundo esse mesmo padrão resultará infrutífera, pois minha consciência se recusa a aceitá-lo, meu pai. Queira Deus que estas minhas palavras despertem em teu coração alguma coisa de útil. Não quero que libertes os cativos, mas que os trates com mais humanidade. Minha mãe e Jarla são exemplos de virtude. Por que não procuras um pouco de tempo para ouvi-las? Isso seria, para ti, um grande tesouro, se não uma luz capaz de espalhar as trevas da ganância que te envolvem. Francisco silenciou. Pedro Bernardoni saiu do assento, balançou a cabeça e, como se lançasse fora as ideias do filho, berrou estentoricamente. Cala-te. Cala-te, Francisco. Se não, parto-te ao meio. O rapaz olhou para ele compassivamente e disse: Vou calar-me, papai. Não por medo, mas porque o assunto já terminou. O pai avançou em sua direção e esbofeteou-lhe o rosto várias vezes, mas o filho apenas derramou lágrimas de compaixão. Pedro saiu, pesando duro, em direção aos seus colegas de usura, que já o esperavam para uma reunião realizada todos os domingos à noite. Francisco deitou-se pensando em seu destino. Desde menino, admirava as histórias que ouvirá sobre o grande Caio César e sobre Carlos Magno. Deixava desfilar em sua mente aquelas personagens guerreiras, mas, ao mesmo tempo, humanas. Pensava que, já que não podia ser útil no próprio lar, talvez pudesse ajudar sua terra natal, que entrará em guerra com Perúsia. Um homem também pode ser útil na guerra, defendendo a região a qual pertence. Quem sabe deveria tornar-se, mais tarde, um grande general. Mas pegar em uma espada para matar. Isso era contrário ao seu modo de sentir as coisas. Contudo, não via outra saída. Não poderia ficar parado, maltratado por seu pai, que não compreenderá seus ideais. Talvez, indo para a frente de batalha, pudesse conquistar um nome, pela fama, defender os sofredores, aliviar a situação dos cativos e até matar a fome dos necessitados. Estava resolvido. Iria alistar-se na cavalaria. Iria como nobre, para defender a nobreza de caráter do povo de Assis. Sua mãe e Jarla compreenderiam sua atitude. Roma havia se tornado um grande império feudal, e seu crescimento a fizera enfraquecer. Eram cidades e mais cidades querendo libertar-se das condições impostas pelo Estado reinante, e Assis era uma delas. Dali a algumas semanas, Francisco era um soldado, empunhando armas nos campos de batalha. Sua mãe e Jarla quase enlouqueceram com a ideia de Francisco tornar-se miliciano, pegar em armas e matar. Não conseguiam compreender. Fole chorava, com medo de que ele morresse. A mansão perderá a paz. Pedro Bernardoni, quando soube do ocorrido, quase procurou o filho para abraçá-lo, perdoando-lhe o que dissera e esquecendo a ofensa que sentirá, por considerá-la um desrespeito. Porém, o orgulho não aceitou aquele impulso de compreensão, e ele monologou com entusiasmo. A lição que lhe dei valeu a pena, e sua reação foi boa. Agora quero ver se ele vai continuar bonzinho lutando com feras. Queira Deus que algum dos perusianos o pegue em boa hora e lhe dê uma boa surra, para que vire homem e defenda, com isso, os seus direitos. E deu uma boa gargalhada, dizendo: Tomara, tomara que isso aconteça. Depois dessa guerra, vou ter um companheiro ao meu lado. Algum tempo depois, Francisco recebeu um cavalo adestrado e fez dele seu grande amigo. Nos arredores de Assis, as tropas se exercitavam todos os dias, divididas em duas alas, em combates acirrados. Nessa guerra de ensaios, o moço de Assis delirava. Eram 4 horas de intensa fúria,
sem que ninguém morresse ou se tornasse inimigo de ninguém, a não ser por alguns ferimentos de pouca importância. No dia seguinte, todos estavam prontos para novos embates. Nessas manobras de cavalaria, das quais era um dos nobres cavaleiros, Francisco fizera grandes amizades. Uma das mais sólidas foi com o nobre Shaolin, moço esbelto, esperto e de boa cultura, dotado de uma memória fantástica. Nunca precisava ler algo duas vezes, gravava tudo com espetacular nitidez ao primeiro passar dos olhos. Para Francisco, era um grande prazer conhecê-lo. Shaolin, por sua vez, sentia-se contente ao lado de Francisco, cuja voz, de timbre cândido, e cujo olhar sereno infundiam esperança e alegria que a filosofia corrente não conseguia explicar. Nunca vira pessoa igual. Eram duas almas que se uniram como num passe de mágica. Com o tempo, raramente se separavam. Nas horas de descanso dos treinamentos, Francisco e Shaolin eram vistos mantendo conversas de toda ordem. Certa feita, depois de prolongados combates nos campos de treinamento, os dois rapazes isolaram-se, como de costume. O filho de Pedro Bernardoni irradiava alegria pelas vantagens que vinha obtendo nos exercícios de adestramento. Francisco falou: "Olha, Shaolin, nós dois somos sementes de futuros generais. Vamos ser dois grandes homens, mais ainda, invencíveis." No decorrer da conversa, Francisco fixou os olhos no amigo e falou profeticamente: "Camarada, de vez em quando sinto que já te conhecia. No primeiro dia em que te vi, fui tomado por um contentamento indescritível. Não sei se o mesmo aconteceu contigo, mas eu me senti feliz. Creio que seja verdade aquilo que uma velha grega me falou." Shaolin interrompeu-o: "Que nós mudamos de corpo como mudamos de roupa. E não é?" acentuou Francisco. "Sim, sim. Como sabes disso?" "Não sei bem, mas acredito e sinto que é verdade. Além disso, a própria vida tem confirmado isso. Assim como encontraste essa grega, eu encontrei um indiano. Desde os primeiros contatos com ele, quando ainda era criança, afeiçoei-me ao seu modo de ser. Ele me contava histórias do Oriente, do Egito, da Caldeia e da China. Tornou-se discípulo do Cristo, como se esse mestre do Oriente fosse um deus. Eu também me senti fascinado pela vida desse grande místico. Acho que ele despertou uma nova força na mente dos homens. Tenho saudades dos lugares por onde o Nazareno andou. E mais, esse velho indiano descobriu em mim um dom que eu não havia observado, ou que, talvez, julgasse natural em todas as criaturas." Francisco interveio: "E qual era esse dom?" Shaolin prosseguiu, sorrindo: "O dom de gravar tudo o que ouço ou leio pela primeira vez. Não me esqueço de nada." Ele mesmo ficava admirado. Francisco, meigo como sempre, enfiou a mão no bolso da túnica e retirou uma oração que sua mãe lhe dera, para que a recitasse nas horas difíceis. Em seguida, falou a Shaolin: "Vou ler o que está escrito aqui e depois quero que reproduzas fielmente o texto. Provarás para mim o que dizes, se for verdade, serás um fenômeno nos caminhos da vida." Francisco leu pausadamente a súplica. Olhou para o companheiro e pediu, com brandura: "Repete." O nobre cavaleiro reproduziu fielmente toda a leitura feita pelo colega, com expressão encantadora. Francisco foi tomado por uma emoção que os recursos da escrita não podem explicar. Era verdade o que Shaolin dissera. "Embriago-me com essas coisas misteriosas", disse Francisco. "Eu não consigo, como tu, gravar na mente tudo o que leio. No entanto, se presto atenção naquilo que desejo, logo me conscientizo, sem que eu mesmo saiba o motivo dessa percepção. Para mim, é um segredo. Parece-me que leio dentro de mim tudo o que quero." Shaolin também se admirou, pois aquele dom de Francisco era mais importante que o seu. Bastava-lhe concentrar-se no que desejava, e logo vinha a revelação. Queria igualmente uma prova. Seu rosto demonstrou interesse em conhecer mais acerca dos dons do companheiro, que poderiam ser muitos, considerando o que sabia sobre as coisas invisíveis relatadas por seu mestre indiano. Pensou firmemente no nome do mestre, que somente ele conhecia, e perguntou a Francisco: "Para que eu não tenha dúvida sobre a capacidade que acabas de mencionar, em que estou pensando agora?" O filho de Dona Picalini cerrou os olhos e concentrou-se na pergunta do soldado Shaolin. Depois, disse, sorrindo: "Estás pensando em teu mestre indiano, que se chama Dalan Poliano, de quem somente tu sabes o nome." Shaolin empalideceu de emoção. Como era possível que não existissem segredos para aquele homem, nem mesmo os pensamentos? Fez várias provas, e Francisco respondeu a todas com desembaraço. Shaolin carregava consigo um documento de seu pai, de alto valor moral,
para as horas de maiores dificuldades. Pensou nele, e o mancebo de Assis leu todo o conteúdo da escritura, inclusive a pontuação e o nome de quem a assinará. Os dois rapazes afeiçoaram-se ainda mais. Francisco interessou-se em conhecer a história de Shaolin, que passou a narrar. Francisco, sou filho de nobres franceses. Meu pai era um famoso conde grande guerreiro. Como místico das ciências secretas, era, por excelência, fenomenal. Quando perdia uma batalha nos campos de guerra, conseguia desaparecer sem que o inimigo pudesse pôr as mãos nele. Por vezes, invadia a área inimiga em plena luta e realizava feitos desastrosos. Aparecia e desaparecia quando pretendia. Diziam que, certa noite, transformará-se em um pássaro gigante e voar abaixo sobre a guarnição inimiga, soltando toda espécie de animais peçonhentos pelas asas e lançando fogo pelo bico a grandes distâncias, provocando a debandada dos soldados. As pessoas tinham medo de olhar para os olhos dele. Um dia, também desapareceu sem dar notícias. Podes imaginar como foi enorme a perseguição contra nossa família. Éramos 5 pessoas, e não sei qual foi o paradeiro dos outros. Eu era o mais novo. Tinha apenas 5 anos, nessa idade, já falava 2 línguas, francês e alemão. Tudo o que era dito perto de mim e que eu ouvia jamais era esquecido. Um político italiano que visitava a França, sabendo de minhas qualidades, interessou-se por mim. Empenhou-se para que eu fosse com ele para Roma e encarregou-se de fazer de mim um homem de letras. Foi assim que vim para a Itália. Aos 7 anos, eu já lia qualquer texto em latim e italiano. A casa onde morava era muito visitada por causa dos dons que eu possuía. Quando cresci, fiz uma viagem ao Oriente e gostei imensamente. Ao passar por Assis, resolvi permanecer algum tempo. Como sou aventureiro e amante da justiça, achei que deveria alistar-me neste pelotão para defender esta cidade, de que tanto gosto e admiro. Talvez o verdadeiro motivo seja outro. E aqui estou. Quando te vi, compreendi que já éramos antigos companheiros. Esse é um mistério que muito me agrada. Francisco ouvia tudo, admirado. Quando deram por si, já era tarde. Os cavalos conheciam o caminho do quartel e haviam retornado sozinhos. Como não tinham outra opção, os dois regressaram a pé, conversando sobre assuntos altamente elevados e esquecendo que seus interesses, como soldados, eram a guerra e a defesa de Assis. Shaolin, sem que o soubesse claramente, era um dos 200 discípulos que haviam descido à terra com Francisco, com a sagrada missão de ajudar a sustentar os preceitos do Cristo em sua pureza primitiva. Esperavam o toque dos clarins celestiais para desensarilhar as armas. Estas não seriam espadas destinadas a matar irmãos, mas a palavra capaz de dar vida às criaturas, levantar os caídos, dar pão aos famintos, curar os enfermos e levar paz aos atribulados. Numa madrugada, a mansão de Pedro Bernardoni movimentou-se. Era a partida de Francisco para os campos de batalha, e somente seu pai irradiava alegria. Achava que faltava ao filho aquela experiência para que se tornasse um verdadeiro nobre, um economista à altura dos Bernardoni. Pedro pensava: na frente de guerra, ele sentirá na própria pele que devemos, em primeiro lugar, olhar por nós mesmos. Onde não existe egoísmo, desaparecem o conforto e a própria vida. Temos de pensar no dia de amanhã e, para isso, precisamos fazer alguma coisa hoje. Essa filosofia barata, encontrada em abundância entre gregos e romanos, desaparece na vida prática, principalmente nas lutas corpo a corpo, em defesa dos patrimônios coletivo e pessoal. Vamos esperar. Francisco e Shaolin estavam enganados quanto à guerra. Gostavam imensamente daqueles treinamentos, horas a fio, nos arredores de Assis. Todavia, ali eram irmãos contra irmãos, sem que o sentimento de ódio realmente existisse. Tudo não passava de aparência. Será que, quando chegasse o momento decisivo de matar ou morrer, teriam coragem de se entregar a sentimentos contrários ao amor? Inseparáveis, partiram para a luta, mas a providência divina convocou-os para outro tipo de guerra. Em uma batalha acirrada, Francisco foi encurralado pelos inimigos. Shaolin avançou em sua defesa e caiu igualmente no cerco. Ambos foram aprisionados. Foram amarrados a uma árvore até que o combate cessasse. Depois, foram levados como prisioneiros valiosos. Suas vestes denunciavam que eram nobres. Na prisão coletiva, Francisco e Shaolin compreenderam que libertar Assis do jugo romano não era a tarefa mais importante. Talvez fosse ainda pior tirá-la do poder de Roma e entregá-la aos feudos, pois a política feudal, nas mãos de muitos senhores, dividiria Assis, e a pressão sobre os escravos seria mais severa.
Eles sofreriam ainda mais com o arroxo das leis dos poderosos contra os mais fracos. Os barões, os condes, a burguesia e, enfim, os latifundiários expandir-se-iam por todo o território italiano e romperiam a harmonia nacional. O clero romano manipulava a posse dos títulos de nobreza e vendia-os, conforme sua conveniência, no mercado nacional, por enormes quantias de ouro. O império temia a influência dos sacerdotes, por isso, deixava-os livres em determinadas áreas de comando. Francisco e Shaolin, conversando demoradamente na prisão, encontraram a ponta do novelo de seus deveres. Matar não seria a solução. Tomar uma cidade, 2 ou mais, não resolveria os problemas. Destruir seria muito pior. Vamos, Shaolin, disse o filho de Bernardone, analisar mais profundamente o Cristo e segui-lo. Assim, jamais erraremos. Sentados em um tosco banco, que também lhe servia de catre, conversavam por horas a fio, lembrando-se de passagens evangélicas relacionadas ao assunto. Francisco valia-se da memória prodigiosa do companheiro, que lera o livro sagrado apenas 2 vezes e que, se fosse preciso, seria capaz de recitá-lo inteiro. O filho de Pio, mesmo na prisão, sentia-se livre, por tudo o que recebia da graça divina. No entanto, os maus-tratos, aos quais não estava acostumado, fizeram-no definhar. Perderá quase completamente o sono, e o único ruído que emitia era a tosse, que incomodava os outros prisioneiros. Shaolin também emagrecera, mas, como era afeito a exercícios respiratórios, sustentava-se pelo ar que conseguia respirar. Quanto ao oxigênio viciado da prisão, isso não era problema para ele, pois o atraía, assim como atraía outros elementos da natureza que, quando convocados, associavam-se por meio da força de sua mente adestrada. E ainda repartia aquele ar com o amigo e com os demais companheiros de prisão. Francisco foi removido do cárcere devido ao seu estado de saúde. Em seguida, foi solto, favorecido por leis que protegiam o ser humano nas horas em que o desequilíbrio ameaça o mundo biológico. A humanidade deve muito aos romanos, por sua contribuição louvável no que concerne à criação de leis sociais, muitas das quais haverão de vigorar por milênios, como ocorre com os 10 mandamentos. Francisco regressou à casa desfeito e combalido. Os bacilos de Koch, desconhecidos naquela época, haviam invadido seus tecidos pulmonares, numa guerra interna em que os organismos se destruíam mutuamente. Apesar disso, seu regresso foi motivo de alegria para todos, menos para Pedro, que jamais esperara que o filho voltasse derrotado, reduzido a quase nada na soma dos valores da família. Atribuía tudo à influência da mãe e da velha grega. Francisco, entre a vida e a morte, delirava. Pio e Jarla não saíam da cabeceira do rapaz e alternavam os xaropes com orações. Pedro, furioso, passou dias sem que a família ouvisse. Procurou várias vezes seu confessor, que o aconselhou a esperar mais um pouco e deixar o rapaz melhorar, para depois descobrir a causa do fracasso. Um nobre nunca cai nas mãos de carrascos, dizia o confessor. Seria preferível dar a vida em troca da honra. O moço de Assis emagrecera assustadoramente, mas, enfim, numa manhã, um tanto renovado, abriu os olhos. Parecia estar voltando de uma grande viagem. Sentiu fome, e logo lhe serviram um caldo suculento. Com ele, sorvia também o amor que lhe ofereciam a mãe, Jarla e Fole, alimento da alma. Dali a algumas semanas, Francisco já era visto caminhando, apoiado em um bastão, pelo grande quintal da mansão. A moçada de Assis não o deixava sozinho. Francisco era amado por todos, principalmente pelos jovens. Já refeito, recomeçara suas andanças a cavalo pelos arredores de Assis, sentindo e compreendendo a natureza. Periodicamente, seu pai o recriminava pelos acontecimentos infelizes, e ele silenciava tanto quanto podia, reconhecendo a posição de pai que Pedro ocupava. Lembrava-se constantemente de Shaolin, que o compreenderá em profundidade. Onde estaria ele? Seu coração lhe ensinava que Deus nunca abandona os filhos, principalmente os mais obedientes. E Shaolin tinha grandes qualidades. Francisco, já bem disposto, pensou em alistar-se na cruzada, pois nela defenderia uma causa nobre. Em Assis havia um posto de alistamento, cujo responsável fora nomeado pelo bispo, por ordem do Papa Inocêncio III. Deveria ser uma intuição divina, pois até crianças estavam se alistando, abandonando os pais para servir cegamente a Deus e a causa da Igreja. Porque ele, um rapaz, não faria o mesmo. Dali a alguns dias, inscreveu o nome de Francisco no grande livro rubricado por Inocêncio III, cuja capa trazia gravados emblemas da cruz e da espada.
Quando alguém folheou as páginas para que Francisco assinasse, como o primeiro passo do brado de guerra de mais um filho de Assis, o jovem espantou-se ao ler, rapidamente, o nome de Shaolin em uma folha contígua. Seu grande amigo já havia se alistado. Seu coração pulsou com redobrado interesse. Lutaria contra os turcos e os expulsaria das terras santas, fazendo o nome do Cristo resplandecer nas páginas da história como o do maior mestre de todos os tempos. Por Jesus, daria a vida sorrindo. Morrer por Cristo seria um prazer supremo. E agora, onde encontrar Shaolin? Deveria apressar-se, pois era provável que ele estivesse em Veneza, de onde partiriam as primeiras levas dos soldados de Deus. Fim do capítulo 14.